Nós daremos sequência ao nosso estudo na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Eu não sei quantos de vocês já sabem algo a meu respeito, algo recente. As pessoas mais próximas a mim e próximas a Mônica talvez já saibam. Calma, ela não está grávida. Calma. As irmãs que trabalham na organização dos chás de fralda, meu Deus, onde eu vou encaixar mais um chá de fralda? Mas as pessoas mais próximas a mim, especialmente, sabem que eu me matriculei numa academia de jiu-jitsu. Eu sou considerado quase uma arma branca agora. E eu nunca apanhei tanto na minha vida. Eu apanho mais do que vira-lata na frente de açougue, sabe? Nunca apanhei tanto, irmãos. É realmente algo assim assombroso. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu percebo ali, na academia onde eu treino, que os lutadores de jiu-jitsu, aqueles mais graduados, eles têm algumas características físicas muito aparentes e até assustadoras. Alguns deles têm as mãos deformadas, os dedinhos, os dedos deformados. Algumas pessoas ali têm a orelha também deformada. E são características próprias de quem pratica esse tipo de arte marcial. E eu não sei se vocês conhecem pessoas já aí praticantes de alguma arte marcial, mas cada um tem as suas particularidades, né? Os lutadores de Muay Thai, por exemplo, têm calos na canela. Eu conheci uma pessoa, um rapaz, foi campeão sul-americano de Muay Thai, e ele tinha calos na canela, meu Deus do céu. E ele fazia ali alguns exercícios justamente para desenvolver esse tipo de coisa nas canelas. Eu conheci também um lutador de boxe, e a mão dele era impressionante. Essa parte de cima da mão era cheio de calos, e eu fico imaginando, meu Deus, isso se acerta alguém, mata, e mata mesmo. Pessoas que praticam natação, por exemplo, têm a tendência de ter os ombros mais largos. Determinadas modalidades de corridas faz com que as pessoas tenham um determinado biotipo. E por que eu estou contando isso tudo para vocês e ilustrando introduzindo o que eu vou dizer agora? Porque assim como os lutadores de jiu-jitsu, Muay Thai, boxe, tem algumas características físicas, o cristão, por outro lado, também tem algumas características peculiares, ligados à sua conduta, ligados à sua moralidade. E quando nós olhamos para 2 Timóteo, nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção de seu filho na fé, justamente para essas questões ligadas aí à sua conduta, à sua moralidade, e que deveria ser desenvolvida por ele. O texto que nós estudaremos é 2 Timóteo capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 14 até o versículo 19. Eu já expliquei para os irmãos os versículos 14 e 15, e hoje nós estudaremos o versículo 16, mas isso aqui faz parte de um grande parágrafo que envolve todos esses versículos. Então vamos ler versículo 14 do capítulo 2 de 2 Timóteo, que diz o seguinte: 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, Paulo dizendo a Timóteo: recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Versículo 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo:
O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O texto que nós vamos estudar especificamente e de maneira mais detida é o versículo 16. O versículo que nós nos concentraremos aqui é o versículo 16, ok? Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo, ele gasta a maior parte da sua carta encorajando Timóteo. Na primeira metade da carta, o apóstolo Paulo tenta encorajar Timóteo frente aos desafios do ministério. Ele diz: Timóteo, não se acovarde, conte com a força e com o poder de Deus para realizar o seu trabalho, não tenha medo. E de fato, eu já expliquei isso para os irmãos da sociedade. O contexto ali, Timóteo era pastor em Éfeso, e o contexto era um contexto de perseguição. E não somente isso, o Timóteo enfrentava problemas não somente externos, no tocante aí à questão da perseguição e tudo mais, mas haviam também problemas internos, questões que o apóstolo Paulo desde já tenta instruir e alertar Timóteo. Timóteo haveria de lidar, assim como Paulo, com pessoas mal intencionadas, pessoas que haveriam de trair ele, assim como traiu Paulo. Timóteo haveria de lidar com o sofrimento e as questões problemáticas ali que diziam respeito efetivamente ali ao seu trabalho ali como pastor. E Timóteo também haveria de lidar com os problemas de falsos ensinos, heresias. Timóteo, assim como Paulo, haveria de lidar com problemas relacionados aos falsos mestres. Então, quando nós chegamos aí no versículo 14, nesse parágrafo que nós lemos, o que o apóstolo Paulo faz é justamente alertar Timóteo acerca dessas coisas. E ele faz isso chamando a atenção de Timóteo para algumas qualidades que ele deveria ter ao lidar com essas questões dos falsos mestres. Nesse parágrafo, nós aprendemos que a conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. É isso que nós aprendemos aqui nesse parágrafo. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo instruindo Timóteo acerca do seu dever e de como ele deveria se comportar frente a esses desafios, especificamente falando aqui dos falsos mestres, nós vemos claramente que a conduta do servo de Deus deve espelhar a nobreza do seu serviço. Isso quer dizer, irmãos, isso significa que a maneira de agir e o comportamento do servo de Deus deve refletir a dignidade, honra e excelência do trabalho que ele realiza. E isso é evidente que toca os pregadores da palavra de Deus, pastores e professores, mas também toca cada um de nós, cada um de vocês que me ouvem. Porque na medida em que nós nos posicionamos como de fato somos, servos de Deus, e passamos então a realizar serviços em favor do reino de Deus, nós devemos ter a noção de que a nossa conduta, já que somos crentes, já que servimos ao Senhor, nós temos que ter uma consciência muito clara acerca de qual deve ser a nossa conduta. Já que eu desfruto de uma nova realidade estando em Cristo Jesus, já que eu arregacei as minhas mangas e trabalho na casa do Senhor e em favor dos meus irmãos, eu preciso assumir uma determinada conduta, um determinado modo de agir. As pessoas devem olhar para a gente e identificar de imediato, assim como eu identifico os lutadores de jiu-jitsu pela orelha, algumas orelhas ali deformadas. As pessoas devem olhar para nós, cristãos, servos de Deus, empenhados na causa do Evangelho, e nos identificar como de fato somos. Como que de fato somos, servos de Deus, salvos pela graça. Não somos perfeitos, evidentemente, lutamos com os nossos pecados e falhas, mas somos servos de Deus, salvos pela graça. E o apóstolo Paulo, então, quer chamar a atenção de Timóteo acerca dessas coisas. Qual eram, então, as qualidades, qual deveria ser a conduta, melhor dizendo, de Timóteo frente aos desafios ao lidar com os falsos mestres? Bem, no versículo 14, nós aprendemos que o servo de Deus, ele evita discussões inúteis. O servo de Deus, ele evita discussões inúteis. Nós vemos isso no versículo 14, que diz: recomenda estas coisas,
dá testemunho solene. Percebam aqui o tom que o apóstolo Paulo dá acerca da seriedade da sua recomendação. Ele fala, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Então, nós aprendemos que uma das condutas do servo de Deus, que tem noção da nobreza do seu serviço, é que ele não se envolve em discussões inúteis. Ele não se envolve nesse tipo de coisa. Nós aprendemos isso no sermão passado. Nós aprendemos também no versículo 15 que o servo de Deus não deturpa a verdade. Nós somos coluna e baluarte da verdade, é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo. Sendo assim, nós não deturpamos a verdade. E nós tomamos todo o cuidado possível para não fazer isso, nem em palavras e nem em ações. O que nós falamos, o que sai da nossa boca, o que nós proferimos, deve estar alinhado com aquilo que cremos. E não somente isso, o modo como nós agimos, a nossa postura, a nossa conduta, a nossa vida prática deve espelhar quem nós somos. Se eu chegasse para os irmãos aqui, eu sempre uso essa ilustração, se eu chegasse para os irmãos aqui, nosso culto começa às 9h30 na manhã. Se eu chegasse para os irmãos aqui às 10 horas da manhã, assumisse o púlpito e dissesse, irmãos, me desculpem pelo atraso. Eu estava vindo para cá e eu fui atropelado por um caminhão. E esse caminhão, ele passou pela minha cabeça e, meu Deus, ele esmagou a minha cabeça. Mas eu estou aqui, graças a Deus. Os irmãos iam olhar, como alguns já fizeram, e iam falar, que bobagem é essa, pastor? Que bobagem é essa? Como um caminhão pode passar em cima da sua cabeça e você continuar vivo? E mais, falando aqui a nós, como isso é possível? É impossível. É evidente que se um caminhão passasse por cima de mim, eu estaria todo diferente do que eu estou agora. Do mesmo modo, nós que nascemos de novo, somos diferentes. As pessoas precisam notar isso em nós. Então, nós não deturpamos a verdade naquilo que falamos, nem do modo que agimos. Nós correspondemos ao nosso novo estilo de vida. Portanto, se você tem adotado algumas posturas diferentes daquilo que a Bíblia diz, reveja isso. É uma grande incoerência ser um servo de Deus e ao mesmo tempo viver na prática do pecado. Mais uma vez, queridos, mais uma vez, quem vos fala não é alguém que não possui pecados. E eu sei que diante de mim estão pecadores também. A questão aqui é viver na prática do pecado de modo obstinado. Esse é o problema. Esse é o problema. Quando nós pecamos, nós temos um advogado. A questão toda é: qual é a minha conduta, a minha vida prática, qual é o meu modus operandi? Se quando você pensa nisso, você se enxerga como um pecador obstinado, queridos, que Deus tenha misericórdia de você e que você retome a sobriedade. Muito bem, essa então são as duas condutas que Timóteo deveria ter. Diante dos desafios do ministério, ao lidar com os falsos mestres, ele deveria evitar discussões inúteis. Era um jovem, talvez se sentisse tentado a isso, a se envolver em discussões inúteis, que de nada tinha proveito. E ele deveria também estar atento à sua conduta e também àquilo que ele falava. Afinal de contas, o servo de Deus não deturpa a verdade, seja em palavras ou em ações. Pois não. Vou colocar para baixo? Assim? Ok. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Então, essa era a postura que Timóteo deveria ter, essa era a conduta que Timóteo deveria adotar. E, por fim, nos versículos 16 ao versículo 19, nós vemos aí a terceira conduta que Timóteo deveria ter e que nós devemos ter também. É que o servo de Deus é alerta aos desvios doutrinários, versículos 16 a 19. Eu não vou conseguir, evidentemente, esgotar aqui todos esses versículos, 16, 17, 18 e 19. São 4 versículos, eu não vou esgotar esses versículos agora, no sermão da manhã. Eu quero me concentrar no versículo 16, porque eu quero fazer algumas aplicações e eu vou precisar desse tempo
portanto, para explicar o versículo 16. O servo de Deus é alerta aos desvios doutrinários. E nós temos aqui, eu fiz aqui, uma divisão, pensando aqui em algumas sentenças que o apóstolo Paulo usa nesses 4 versículos. E o versículo que nós vamos estudar, eu resumi numa seguinte sentença: evitar falatórios inúteis e profanos previne contra maior impiedade. Esse é o versículo 16. Evitar falatórios inúteis e profanos previne contra maior impiedade. Veja, no versículo 16, o apóstolo Paulo inicia a sua fala dizendo o seguinte: evita igualmente. O apóstolo Paulo, evidentemente, chama a atenção de Timóteo aquilo que ele havia escrito nos versículos anteriores. Então, assim como ele deveria evitar discussões inúteis, e aqui nós temos a ideia de debate, ok? Então, assim como Timóteo deveria evitar os debates inúteis. E notem, só um parênteses nisso tudo. Eu deixei claro no sermão passado que o apóstolo Paulo ele não se opõe a todo tipo de debate. Nós sabemos que o servo de Deus, ele deve sim defender a verdade. O apóstolo Paulo é ele mesmo que encoraja os seus leitores a fazer isso. Ele mesmo tinha essa conduta. Ele debatia nas sinagogas e ele fazia isso com bastante veemência. Ele dá orientações, inclusive, para os seus delegados apostólicos para calar a boca de alguns falsos mestres. Então, notem, o apóstolo Paulo não se opõe a todo tipo de debate. O que o apóstolo Paulo se opõe é a debates que envolvem discussões inúteis. Nós não podemos perder tempo. O tempo está passando e nós não podemos gastar a nossa energia com discussões inúteis. Nós temos uma missão, queridos. E o apóstolo Paulo, nutrido desse senso de urgência, ele diz: olha, Timóteo, não se envolva em discussões inúteis. E não só isso, evita também conversas inúteis, falatórios inúteis. É isso que ele diz: evita igualmente falatórios. Falatórios, o que está traduzido aqui na Almeida Revista Atualizada como falatórios, né, nada mais é do que conversas, conversações, prosas inúteis e profanas. O apóstolo Paulo ele já havia dado essa orientação a Timóteo em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 20. E é quase uma reprodução que ele faz aqui. Veja, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, ele diz: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. O apóstolo Paulo fazendo referência aqui à palavra da verdade. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente eles chamam. Parece que o apóstolo Paulo aqui, sensíveis à realidade da sua época, queria alertar Timóteo acerca dessas coisas. Timóteo, não gaste seu tempo com isso. E de fato, queridos, se naquela época, se naquele século, haviam questões assim, a influência grega, tínhamos ali também uma ação atuante dos judaizantes. O apóstolo Paulo olha para tudo isso e fala: Timóteo, não gaste tempo com isso. Não gaste tempo com esses falatórios inúteis, com essas coisas que não levam a nada. E nós também, queridos, devemos estar atentos a isso. Quantos falatórios inúteis existem no nosso tempo? Quantas conversações inúteis existem aqui no nosso tempo? E o apóstolo Paulo, orientando Timóteo a isso, nos toca. Porque é muito comum, queridos, muito comum, nós, às vezes, sem se dar conta, nos deixamos levar por vãs filosofias, insights de determinadas pessoas, e nós somos conduzidos de maneira até involuntária, irracional, sem pensar direito, a seguir os padrões dessas pessoas. E nos envolvemos nesse tipo de falatório, nesse tipo de discussão. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, não se envolva com isso. Eu estava comentando ontem com os jovens do Darash, e eu estava falando com eles acerca da quantidade que alguns personagens do nosso tempo, chamados de influenciadores, agora é moda isso, né? É moda isso, o pessoal quer ganhar dinheiro com isso até, e ganha mesmo, ganha muito dinheiro. Mas é impressionante
a quantidade de pessoas que seguem determinados influencers. Irmãos, é absurdo. Eu estava mencionando para eles que eu estava vendo o perfil de uma moça, ela nem é influencer, ela só toca um instrumento e canta, muito bem, diga-se de passagem. Mas ela tinha ali 16 milhões de seguidores. Eu nem sabia que existia 16 milhões de pessoas no mundo. Estou brincando. E eu sei que talvez ela nem seja a pessoa que tem mais seguidores. Com certeza vocês devem estar pensando, pastor, está mal informado. Tem um fulaninho aí que tem muito mais de 16 milhões de seguidores. A grande questão é, meu Deus, o que essa pessoa fala que é tão interessante assim? O que essa pessoa discute que é tão interessante assim? Para ter essa quantidade absurda de seguidores. E esse não é o maior problema. O maior problema é quando essas pessoas influenciam outros a fazer o que não é correto. E nós, às vezes, entorpecidos com o canto da sereia dos influencers, nos deixamos levar por essas coisas. Eu estou pensando aqui, não somente, apesar de me referir a essas questões aí das redes sociais, mas eu estou pensando não somente nisso. Quantas pessoas são levadas à deriva, porque se deixam levar pelos falatórios inúteis da empresa onde trabalham, das escolas onde estudam, no meio familiar em que convivem. Queridos, o apóstolo Paulo diz, Timóteo, não gaste tempo com isso. Não se envolva em falatórios inúteis e profanos. E, queridos, nós precisamos estar atentos a isso. O meu papel aqui como pastor é alertar vocês acerca dos perigos que o mundo oferece. E percebam, eu estou falando aqui não somente para pessoas mais velhas, da mesma idade que eu ou mais velhas. Diante de mim estão jovens, pré-adolescentes. Muito cuidado, queridos. Muito cuidado, jovem. Muito cuidado, irmão mais velho, trabalhador, barbado como eu. Muito cuidado, senhora. Muito cuidado. Muito cuidado com as vozes que vocês têm ouvido. E não somente isso. Muito cuidado com as conversas que vocês têm tido. Muito cuidado com isso, porque isso o apóstolo Paulo vai dizer. Pois os que dele usam passarão a iniquidade ainda maior. Essa é a parte B do versículo. Em 1 Timóteo, dando continuidade naquele texto que nós estávamos lendo, no versículo 21 do capítulo 6, o apóstolo Paulo, depois de exortar Timóteo acerca da questão que ele deveria adotar, né, de evitar aí falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, ele diz, pois alguns, professando, o desviaram da fé. A graça seja convosco. Então notem, o perigo de se envolver em falatórios inúteis, o perigo de se envolver nesse tipo de conversação que não tem nada a ver com a sã doutrina, mas muitas vezes com filosofias mundanas e com insights pessoais, o perigo de se envolver com isso é que, via de regra, as pessoas que abraçam esse tipo de conduta, elas passam a cometer iniquidades. E algo interessante que o apóstolo Paulo faz aqui, na parte B do versículo 16, quando ele diz, pois os que dela usam passarão, o que foi traduzido aqui por passarão, tem a ideia de progressão. Talvez em algumas traduções já apareçam alguma palavra que dê essa ideia, a ideia de progredir. O apóstolo Paulo está usando aqui de uma grande ironia, ou pelo menos de uma pitada de ironia. Porque aquelas pessoas que se julgavam, no contexto aqui de Timóteo, que se julgavam pessoas cheias de conhecimento, cheias de sabedoria, pessoas ali dotadas de um conhecimento especial e que estavam, portanto, cada vez mais progredindo nesse conhecimento, o apóstolo Paulo diz, olha, essas pessoas, elas realmente estão progredindo.
Elas realmente estão progredindo, mas notem, elas estão progredindo a impiedade ainda maior. Então, o que para elas é sucesso e demonstração de conhecimento e de grande sabedoria, na verdade, não passa de uma marcha ré nesse aspecto. E essas pessoas, elas estão progredindo sim, mas elas estão progredindo na sua iniquidade. Percebam, queridos, como uma coisa que às vezes parece ali concentrada, isolada, é só uma conversação. É só uma conversação acerca de algo, é verdade, algo inútil, algo que não tem muito valor. É só algo ali isolado, concentrado, mas percebam, queridos, percebam como isso que é isolado, ele pode progredir. Esse é o alerta do apóstolo Paulo. As pessoas que fazem uso de falatórios inúteis, ou que se usam, ou que estão familiarizados aí com falatórios inúteis e profanos, coisas sem valor, que não dizem respeito à sã doutrina, pessoas que estão envolvidas nesse tipo de conversação, nesse tipo de falatório, nesse tipo de prosa. Essa pessoa, mesmo sendo algo isolado, essa pessoa contaminada por essas coisas, às vezes sem perceber, passa ou progride a impiedade ainda maior. Nós estamos realmente diante, queridos, de algo muito perigoso aqui, muito perigoso, que tem um toque de sutileza, é verdade. Meu Deus, mas eu conheço aquela pessoa há tanto tempo, nós sempre conversamos tão abertamente. Algumas pessoas, elas acham um grande privilégio e se acham numa certa posição de vantagem pelo fato de conseguir, uma expressão muito usada hoje, né? Dialogar com as várias esferas. E isso, realmente, queridos, nós devemos ser sábios o suficiente e inteligentes para saber dialogar com todos. Imagine como seria o seu relacionamento com o seu chefe incrédulo se você não tivesse realmente a sabedoria e o discernimento em saber como dialogar com eles. Imagine como seria o relacionamento com a sua mãe ou com o seu pai. Você que tem pais increntes e pais não crentes e vive em suas casas, como seria o relacionamento com seus pais se você não tivesse discernimento, tato e soubesse, portanto, dialogar com eles? Como seria o seu diálogo com o seu filho incrédulo se você não tivesse essa percepção? É evidente, queridos, nós precisamos saber como dialogar. Mas o fato é que as pessoas têm usado esse termo diálogo de modo muito equivocado, especialmente no meio liberal. É muito comum as pessoas dizerem, olha, é necessário dialogar com as várias esferas. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles não estão querendo dizer simplesmente que nós devemos conversar e enfim, ter acesso a esse tipo de pessoa. Na verdade, o que é proposto com essa expressão, e essa é uma deturpação do termo, é que nós devemos aceitar. É que nós devemos nos apropriar de verdades que não são a verdade de Deus. Essa é a ideia, porque toda vez que alguém se propõe a dialogar com estes e se posiciona de maneira contrária a eles, existe uma grande revolta. Então notem, a questão aqui não é diálogo, a questão aqui é a aceitação. E nós não nos envolvemos com isso, queridos. Nós não nos envolvemos em discussões inúteis e diálogos inúteis, porque nós não vamos, de maneira alguma, negociar com a palavra de Deus. Não existe diálogo nesse aspecto. Não existe diálogo. Eu lembro de uma cena muito interessante daquele filme Troia, quando existe ali aquela grande batalha na frente do castelo, né? E aí o príncipe diz para Aquiles, vamos fazer um pacto aqui. E aí Aquiles, que nunca envelhece, aquele cara nunca envelhece, né? Ele diz o seguinte, olha, não existe pacto entre lobos e leões. Acho que é isso que ele diz, né? É isso? Homens e leões. Não existem pactos entre homens e leões. Bonito isso, né?
quem nós somos naquela batalha. Quem nós somos naquela batalha. Enfim, queridos, não existe pactos, não existe diálogo entre a verdade e a vã filosofia. O que tem a ver, diz Paulo, as trevas com a luz? O que tem a ver? Nada, absolutamente nada. O apóstolo Paulo então diz, não se envolva, Timóteo, nessas discussões, porque os que dela usam passarão a impiedade ainda maior. O apóstolo Paulo, ele chega até o ponto de expor os falsos mestres ao ridículo do seu pensamento. Veja, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz: eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez, notem, os falsos mestres, eles são insensatos, portanto, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Nós, portanto, não nos envolvemos com isso. Nós não nos deixamos levar por essas coisas. Nós evitamos esse tipo de conversa, evitamos esse tipo de diálogo, porque afinal de contas, não existe diálogo entre homens e leões. Entre homens e leões. A Mônica, minha esposa, ela é professora. Existem muitos professores aqui? Quem são professores aqui? Quem é professor? Professor. Quem é professor da rede pública, do Estado? Ok. Então você vai saber muito bem que não é fácil a vida da minha esposa, né? Graças a Deus que ela casou comigo. É o alento na vida dela. E a Mônica me conta vários casos inusitados, assim. Coisas assim que eu fico pensando, meu Deus, o que se passa na cabeça desses jovens, né? E a Mônica, ela me conta, esses dias nós estávamos conversando no carro, e ela me disse algo assim, que eu já sei, evidentemente, mas é algo que eu queria compartilhar com vocês aqui. E ela me disse o seguinte, ela me disse, amor, é tão curioso e triste quando começa o ano letivo e nós vemos algumas pessoas ali, alguns jovens que nós não conhecemos. São pessoas vindas de outro estado, às vezes de outra escola, de outras regiões da cidade mesmo, enfim, de outros contextos. E essa pessoa chega na escola e ela me dizendo, dá para perceber que a pessoa é de uma boa família. A moça, ela chega na escola e ela está ali, toda alinhada, às vezes com um palavreado polido, bem vestida, ou pelo menos limpa. Sabe, quando eu falo bem vestida, eu não estou pensando aqui em marcas de grife, não. Estou falando uma pessoa limpa, alinhada. Dá para perceber que é uma pessoa que se cuida. E quando se fala com esse tipo de jovem, dá para perceber que é um jovem que tem uma família que cuida ali da sua educação, que cuida das suas coisas e que é atento a esse tipo de postura, de conduta e tudo mais. E o ano letivo começa. E essa pessoa, essa jovem, aos poucos, ela vai se envolvendo com outros jovens. Jovens que têm a família um pouco mais desleixada. Jovens que talvez, não por causa da família, mas ele mesmo, são pessoas maldosas, com um palavreado diferente da moça, não tão polido assim, com hábitos mundanos, com práticas e condutas ruins, pessoas que falam palavrão, pessoas que mentem para seus pais, pessoas que usam droga, todo tipo, pessoas que se embriagam. E essa jovem, então, passa a se associar com esses outros jovens. E passa a ter conversações com esses jovens, a ter diálogo com esses jovens.
E aquela moça, bem cuidada, com uma postura ok, ela passa a mudar o seu modo de agir. O linguajar dela se torna estranho, como aqueles outros. O modo dela se vestir muda. Agora ela é vulgar. Queridos, e a Mônica me conta essas coisas. Eu tenho um filho de 7 anos. Meu Deus, eu oro com todas as forças, pedindo para que Deus livre o Miguel disso. Senhor, livre o Miguel disso. Livre o Miguel das más companhias. Livre o Miguel das más conversações. Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Tenha misericórdia da minha família. Livra ele dessas coisas. E essa jovem, então, que começou muito bem, ela se desvirtua totalmente. E agora já não há mais diferença entre ela e os outros. É uma coisa só. Isso acontece com os jovens, isso acontece com os adultos também. Isso acontece com todos. O que acontece na cabeça das pessoas que começam tão bem e que são vibrantes, empenhadas e de repente se desvirtuam? Com quem essas pessoas estão conversando? O que se tornou tão atraente assim para essas pessoas? Notem, queridos, a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo é totalmente cabível, porque são coisas que nós experimentamos hoje. Nós experimentamos isso hoje. Portanto, diz Timóteo, não se envolva em falatórios inúteis e profanos, porque as pessoas que se envolvem nessas coisas progridem em sua impiedade. Elas passarão a uma impiedade ainda maior. Timóteo, assuma parte do ministério que lhe cabe, com coragem, e esteja atento a essas coisas. A sua conduta como pastor na igreja de Éfeso, como cristão, deve ser essa: esteja atento ao falso ensino, não se envolva em discussões assim. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, veja o que diz. 1 Coríntios, no capítulo 15, texto conhecido de todos. Versículo 33. Diz assim: não vos enganeis. O apóstolo Paulo, depois de fazer uma série de exortações, que nós vamos ver ao estudar os versículos posteriores aqui de 2 Timóteo, depois de fazer uma série de exortações acerca da questão que envolvia aí a ressurreição de Cristo, ele diz: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem o que estava dizendo. O apóstolo Paulo sabia muito bem que as más conversações, os falatórios inúteis, o envolvimento com doutrinas ou com ensinos que não estão alinhados com a palavra de Deus, corrompem os bons costumes. Estejam alertas, queridos. Jovens, adultos e mais velhos, estejam atentos a isso. A minha palavra de exortação aqui, agora, toca todos, não somente os jovens, mas todos. Infelizmente, todos nós somos suscetíveis a esse tipo de coisa. Em Gálatas, no capítulo 3, veja, Gálatas, no capítulo 3, os irmãos sabem que Gálatas é uma das cartas mais duras aí de Paulo. Ele escreve aos crentes da Galácia num tom muito pesado, porque os galateus, eles, como aquela jovem, havia iniciado muito bem, mas estavam se deixando levar pelos ensinos dos judaizantes e estavam buscando se aperfeiçoar em sua carne, por meio da prática da lei. Então, no capítulo 3,
Percebam o tom amargo da carta. No capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: ó Gálatas insensatos! Ó Gálatas insensatos! Meu Deus, essas palavras, elas doem em mim. Quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Quem vos fascinou? Galateus. Quero apenas saber isso. O apóstolo Paulo num tom de completa indignação. Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês que começaram bem e que, de fato, aderiram à mensagem da verdade, vocês receberam isso, diz o apóstolo Paulo, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É uma pergunta retórica, é lógico. Eles receberam o que receberam pela pregação da fé, não pela prática das obras. Eles não foram salvos porque praticavam a lei. Eles foram salvos pela fé em Jesus Cristo, pela pregação da fé. Sois assim, diz Paulo, versículo 3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Pensando aqui em 2 Timóteo, Timóteo, não se envolva em falatórios inúteis. Não se envolva nesse tipo de conversação. Você, Timóteo, você é um ministro da verdade. Portanto, a sua conduta deve ser a de alguém atento aos falsos ensinos. E não só isso, Timóteo. E não só isso. Engajado nessa tarefa de defender a verdade. Você deve não se envolver em discussões inúteis e falatórios inúteis. Prega a verdade. Prega a verdade. Essa é a orientação de Paulo a Timóteo. Muito bem, queridos, eu quero fazer algumas aplicações aqui. Nosso tempo é um pouco mais curto hoje. Nós tivemos ceia e teremos também assembleia ordinária. Mas eu quero fazer algumas aplicações aqui, nada diferente do que eu já disse. Mas talvez você que me ouve aqui, está aqui hoje, ou talvez você que vai me ouvir depois de um tempo, enfim, todos vocês. Talvez você esteja vindo de uma igreja onde a palavra de Deus ela não é pregada. E você está justamente naquela fase de transição. Talvez você tenha percebido como o falso ensino tem te influenciado a adotar uma vida prática que não está alinhada com a palavra da verdade. Talvez você esteja me ouvindo agora e você sentiu a urgência que é sair desse ambiente. Porque esse ambiente, definitivamente, é um ambiente que te contamina. Queridos, eu acho, assim como o pastor Thomas me disse há vários anos atrás, há mais de uma década, você quer saber o que eu acho acerca do que você deve fazer em termos de sair daquela igreja ou não? Quer saber o que eu acho? Eu acho que demorou para você sair de lá. E eu não estou convidando você a fazer parte da nossa igreja. Isso é uma decisão sua, pessoal. Mas perceba que o preço por se envolver com a falsa doutrina ou com vãs filosofias, usando um linguajar paulino aqui, com discussões inúteis e profanas, isso pode ser caro demais para você. Pode ser caro demais para você. Eu lembro que algumas vezes, eu me envolvi em algumas frentes evangelísticas. A Nilceia vai lembrar bem disso. Umas frentes evangelísticas na Cracolândia. E eu fui lá várias vezes, muitas vezes. E era comum as pessoas que estavam ali, os evangelistas que estavam ali, tocarem músicas, hinos, e tocavam hinos ali. E queridos, algo curioso,
algo curioso. Muitas pessoas ali, drogadas, nem falavam direito, porque a sua faringe, é faringe isso aqui, né? Não sei o nome disso, estava totalmente corroída, mal falavam, mas elas cantavam as músicas que nós cantávamos. Onde elas ouviram isso? Onde elas aprenderam essas coisas? Algumas pessoas se aproximavam e diziam: olha, eu fui de tal igreja, eu fui daquela igreja, eu fui da igreja X, Y, Z. Lembra disso, Nicéia? Lembra disso? E eu ficava pensando, mas onde essa pessoa se perdeu para chegar nesse ponto? O que ela ouviu? Onde foi a virada de chave? Será que ela estava em igrejas saudáveis e por alguma razão pessoal, ela é responsável por isso, evidentemente? Notem, o meio em que você está pode te influenciar, sim, mas ele não é determinante. A responsabilidade pelo modo como você tem vivido é totalmente sua. Por isso que a decisão de sair de lá é também sua. E eu ficava abismado, e fiquei abismado com tudo aquilo. Muito abismado, muito abismado. Será que essas pessoas se envolveram em más conversações? Será que essas pessoas que sabem os mesmos hinos que eu, em algum momento fizeram parte de igrejas que não pregavam a verdade e elas naquela ilusão de estar bebendo, provando do pão puro do Senhor, estavam na verdade provando lixo e portanto agora estão na boca do lixo? Será? Queridos, é assombroso demais. Onde essas pessoas se perderam? Talvez você não tenha chegado a esse ponto. Mas muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Porque a orientação de Paulo a Timóteo é que esses falatórios inúteis e profanos podem levar a impiedades ainda maior. Talvez você não chegue ao ponto de se envolver com aquele tipo de coisas que eu via na Cracolândia. Mas qual é o limite para o mal? Qual é o limite para o mal? Qual é o limite? Portanto, se você tem provado de coisas diferentes à sã doutrina, muito cuidado, queridos. Muito cuidado. Não se envolva demais com isso. Aliás, não se envolva nada com isso. E saia desse ambiente. Quem vos fala é alguém que estava inserido no mesmo contexto que vocês. No mesmo contexto que vocês. Pela graça de Deus, eu e minha esposa saímos desse ambiente. O preço era alto demais. Alto demais. Muito bem. Mas talvez, esse não seja o seu caso. Talvez o seu caso seja diferente. Talvez você seja membro aqui da nossa igreja e tenha ouvido semana após semana, culto após culto, a palavra de Deus. O pão puro do Senhor sendo pregado e anunciado aqui, nesse púlpito. Mas, por alguma razão, você tem rejeitado essas coisas. Talvez, por alguma razão que eu desconheço, você tem tapado os ouvidos para essas coisas que eu estou dizendo aqui agora. E você tem flertado com o mundo. Talvez você esteja se envolvendo com pessoas que você não deveria se envolver. E você sabe disso. Talvez você esteja se envolvendo em discussões inúteis, em conversações acerca de coisas inúteis e profanas. Saiba que você corre um enorme perigo. Saiba que você corre um enorme perigo. Porque nas palavras do apóstolo Paulo, pessoas que se envolvem com isso passarão a impiedades ainda maior. Muito cuidado, queridos, muito cuidado. A palavra do apóstolo Paulo é uma palavra de alerta. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos afaste dessas coisas e que faça com que nós tenhamos a nossa atenção toda concentrada naquilo que diz respeito ao nosso Senhor. Vamos orar. Soberano Deus,
nós louvamos o Teu nome santo, somos servos do Senhor e queremos Te servir de modo que lhe agrade. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Afasta de nós pessoas mal intencionadas. Tira de nós as más intenções. Nos livra, Senhor, de conversações inúteis e profanas. Nos afaste disso, Senhor. Nos ajude a ser radicais em nossa decisão de Te servir melhor e que nós rompamos definitivamente com tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Pedimos Suas bênçãos, gratos, muito gratos, por Tua palavra que nos orienta. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém.